Polícia Civil de São Paulo prendeu um funcionário terceirizado por colaborar com um grupo responsável pela maior invasão hacker ao país. O ataque usou o sistema Pix para realizar transferências ilegais e causou um prejuízo de pelo menos 541 milhões de reais a uma instituição financeira. Segundo os investigadores, o homem preso atuava em uma empresa terceirizada responsável pela intermediação das transferências da instituição financeira para o Banco Central. Ele foi aliciado por criminosos e admitiu em depoimento ter repassado credenciais de acesso para que houvesse a invasão no sistema. A Justiça autorizou mandados de busca e apreensão, prisão temporária e bloqueio de contas bancárias. Uma das contas utilizadas no esquema tinha 270 milhões de reais, dinheiro já bloqueado por decisão judicial. Em nota, o Banco Central afirmou que os próprios sistemas não foram comprometidos e que acompanha o caso de perto. A investigação ocorria desde o final de junho, após o registro do boletim de ocorrência por parte da instituição financeira. E a gente faz conexão com o especialista em direito digital, Flávio Durso, para falar sobre esse tema. Flávio, boa tarde para você. Uma notícia que surpreendeu a todos, né? Tamanha quantidade de dinheiro envolvida, né, nessa transação. Como é que você vê isso, Flávio? A gente, de fato, está diante de uma fragilidade no sistema. Algo precisa ser feito a partir de agora para evitar que uma situação como essa volte a acontecer? Boa tarde. Jonathan, primeiro, boa tarde. Prazer estar aqui no Conexão. E o que chama a atenção nesse caso específico são os valores envolvidos. Estamos falando em mais de 500 milhões de uma instituição financeira e sabemos que são pelo menos meia dúzia essas instituições. Então, há quem fale que esse valor deve chegar a 2 bilhões de reais. Então, realmente, é o maior ataque, o maior hack da história do Brasil. O que nós verificamos quando entendemos um pouco mais desse ocorrido? Porque as informações ainda são muito poucas, a polícia tem passado poucas informações porque as investigações estão em andamento, a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Federal, o Banco Central, estão todos envolvidos aí para tentar entender melhor o que aconteceu. Mas o que nós constatamos é que, e até houve uma prisão hoje, como foi colocado na matéria, de um funcionário dessa empresa que fazia essa interface entre essas instituições financeiras e o Banco Central para a utilização do Pix, foi que esse indivíduo acabou vendendo ali o seu acesso, a sua credencial para esses criminosos. E com isso, possibilitou-se a transferência de altos valores. Num caso específico, como foi falado, mais de 200 e tantos milhões numa simples conta. Então, essas transferências foram feitas através de Pix, até em razão do dinamismo, do fato do Pix ser instantâneo, e aí você teve esse caso tão grave que atingiu essa instituição, né? essa empresa que presta serviço para essas instituições. Agora, Flávio, a gente precisa aqui reconhecer que para se fazer algo assim, a pessoa precisa ter muito conhecimento, ou seja, não é simplesmente ter um acesso e vai lá e faz a transferência, né? Ou seja, provavelmente uma quadrilha especializada no assunto. Até o delegado, em sua coletiva hoje, falou que um dos eventuais crimes será de associação criminosa. Mas o que a gente percebe mais uma vez? No início, pensou-se que poderia ter havido uma falha de sistema, ou então que poderia ter havido ali uma engenharia social para tentar pegar esse acesso, essa credencial de acesso. E, ao final, nós percebemos que não. O crime foi cometido através de uma credencial que foi fornecida pela pessoa. E a pessoa ali recebeu uma vantagem devida e um pagamento de 15 mil reais, por incrível que pareça. Então, o que nós verificamos é que a maior vulnerabilidade, e isso é o que sempre se fala, está entre o teclado e a cadeira, que é o ser humano. Então, essa dificuldade na cibersegurança é sempre contar com essa vulnerabilidade do ser humano nesses processos. E também outra coisa que se tem certeza é que um incidente de cibersegurança vai acontecer. Não há uma dúvida de se ele acontecerá ou não, mas sim quando ele vai acontecer. E a importância das pessoas e das empresas, principalmente, estarem preparadas para esse momento, ou quando esse incidente de cibersegurança vier a acontecer, para verificar como essa empresa vai enfrentar esse momento de estresse e de dificuldades.
Isso nos mostra também uma mudança no perfil do assalto, né? Antigamente nós tínhamos casos de assalto ao banco em que os criminosos ali montavam toda uma estrutura para conseguir chegar aos cofres e, de fato, colocar a mão no dinheiro. E agora a tecnologia faz mudar um pouco esse caminho até chegar também ao objetivo final, que é ter acesso a essa quantia. Do ponto de vista, agora falando da tecnologia, né? O cyberataque, a nossa legislação, Flávio, ela já é atualizada, ela já prevê penas rígidas para quem comete um crime, um roubo como esse? Muito boa pergunta, Jonathan. Nós temos e tivemos alterações recentes no que se refere a crimes cometidos na internet. Isso tem acontecido. O que se deve fazer num caso como esse é se rastrear essas operações, e isso está tudo registrado. Só foram operações realizadas via Pix, via sistema bancário. Isso deve ser rastreado, ser buscado, para se conseguir, então, localizar e identificar os autores ou eventuais beneficiários desses valores. Porque com essas transferências que foram feitas de forma pulverizada, tentou-se distanciar, né, esses valores da sua origem criminosa, para eventualmente se apropriarem desses valores. E é interessante, outro ponto, Jonathan, se me permite, foi falado também que se tentou, ou se foi feita a conversão de parte ou de todo o valor em criptoativos, em Bitcoin e USDT. Isso também tem levantado muita discussão e alguns pensam que isso traz um benefício. Eu enxergo de uma outra forma. Por quê? Quando você transfere um valor para um criptoativo e transforma em um criptoativo, você, principalmente o Bitcoin, você tem a rastreabilidade daquele criptoativo. Então, com isso, você tem outras formas, e há inclusive empresas que atuam nesse setor para rastrear e tentar identificar os detentores daquelas carteiras. E mesmo no caso específico, quando foi tentado fazer essa conversão por plataformas que prestam serviço do Pix, do pagamento via Pix para os criptoativos, para o Bitcoin, para o USDT, houve um bloqueio de parte desses valores, porque, lógico, ali fugiam ao padrão, os valores eram muito altos. A demonstrar que também o sistema cripto, o ecossistema cripto, é um meio que está cada vez mais controlado e também mais preparado para evitar que crimes sejam cometidos com a sua utilização. E é importante a gente ter essa conversa aqui agora, né? Porque por mais que pareça uma realidade distante de nós, a maioria das pessoas fala, não, mas não tenho milhões na conta, ninguém está interessado em acessar minha conta para roubar essa quantia. Mas, na verdade, esses ataques acontecem com pequenos valores, né, Flávio? Ontem mesmo estava em casa, recebi uma notificação no banco de uma compra em dólar, que evidentemente eu não reconhecia, e aí imediatamente acionei o banco, né? Tive que ali notificar que eu não reconhecia aquela compra, assistente bloqueou o cartão, vai enviar uma nova via. Mas se a gente não fiscaliza, não faz isso, a dor de cabeça vem. Ou seja, o banco também imputou ao usuário o papel de fiscalizar a própria conta, os próprios gastos com o cartão e indicar se houver algum tipo de fraude, né? Jota, quando você tem ali a sua conta no seu aparelho celular, no seu smartphone, e você principalmente caminha na rua, ou então você utiliza o seu smartphone sem os devidos cuidados, você corre um grande risco. E como você coloca muito bem, não são apenas os valores que você tem que corre risco, porque o que é muito comum é que quando há invasão da sua conta bancária, eles acabam realizando empréstimos em seu nome. Então, de repente, se você tem um pequeno valor, mas tem um crédito ali junto ao banco, a possibilidade de obter um crédito junto ao banco, eles fazem a solicitação desse crédito e você acaba tendo um prejuízo ainda maior. Não que isso não possa ser revertido e tenha a possibilidade de verificar a responsabilidade dos bancos, das instituições financeiras. Mas isso demanda trabalho, isso demanda eventualmente uma ação judicial, então a dor de cabeça é grande. O que a gente sempre fala é: tenha cautela, tenha cuidado com as suas credenciais, cuidado com o seu aparelho celular, principalmente quando você está na rua, que aí você vai evitar maiores dores de cabeça. Isso, realmente evitar dor de cabeça, porque o dinheiro não vem fácil, mas sai facilmente, principalmente quando os criminosos acabam conseguindo invadir alguma conta ou usar o cartão de crédito. Flávio Durso, obrigado, viu, pela participação com a gente hoje aqui. Bom fim de semana para você. Obrigado igualmente, um cumprimento a todos que nos acompanharam e vamos continuar verificando maiores informações do ocorrido para que a gente possa também ter mais subsídios para tratar de forma mais profunda sobre o tema. Com certeza, um assunto que merece sim atualização até para a gente acompanhar os desdobramentos dessa investigação. Obrigado.